dia novamente. Obrigado a todos os feirantes daqui por ter abaixado um pouco o sonzinho deles lá. Essa é uma questão rapidinha mesmo. Eu sou, me reapresentando novamente, eu sou o Felipe Melo. Eu sou arquiteto e sou graduando novamente de Geografia. Vou falar um pouco sobre a história, sobre o patrimônio construído e a materialidade desse mercado. Bom, desde o início do roteiro, lá na Estação das Docas, nós vamos falando sobre a evolução urbana da cidade. Essa evolução com a carga do Alveiro Peso, mais para frente nós vamos falar da Estação das Docas. E aqui, essa evolução ela é materializada tanto de forma imaterial, vamos dizer, levando para o lado do patrimônio, aquele patrimônio imaterial, que é a arte de saber fazer, o que está muito presente no Alveiro Peso, da parte de Chavezinha que a gente acabou de vir de lá. E também a parte de criação de infraestrutura, nós podemos dizer aquele patrimônio edificado, aquelas construções que ainda resistem, que para a geografia são a jogosidade da cidade, para a arquitetura são o patrimônio histórico, artístico e arquitetônico, patrimônio imaterial também instituído. Aqui, antigamente, ainda no século XVII, ainda não existia esse mercado de carne. Existia uma praça semicircular, mais ou menos da onde está esse pequeno quiosque aqui centralizado, para lá, e de lá para cá, isso aqui tudo era Bahia. E para lá existia uma praça semicircular que era chamada Praça do Pelourinho. Essa Praça do Pelourinho é onde os escravos eram assaltados e também onde se tinha a comercialização. Os barcos chegavam até lá, existia uma feira ao redor dessa Praça do Pelourinho. E essa Praça do Pelourinho foi substituída posteriormente quando houve o aterramento de toda essa área aqui para a criação do complexo do Alveiro Peso. E a Praça do Pelourinho, então, deu lugar, em 1867, ao primeiro mercado de carne que existia na cidade. O primeiro mercado é exatamente este daqui, só que ele não é esse mercado que nós estamos vendo atualmente. Ele era só o primeiro pavimento, ele era só o primeiro quadrilátero. E internamente, o pátio, ele era todo uns quiosques e tascos de madeira, para a venda de carne in natura, realmente para abastecimento da cidade. Já em 1902, se não me engano, foi quando o Lemos assumiu a administração da cidade, da intendência. Então, o Lemos já demonstrava preocupação com a higiene do mercado e com a salubridade, e que o mercado não estava esteticamente aprazível para o crescimento da cidade, para aquela cidade afrancesada que ele queria instalar dos grandes bulevares e por aí vai. Então, em 1905, começa a reforma desse mercado. Inicialmente foi feita por alguns comerciantes locais, que se juntaram em torno de uma firma e construíram o segundo pavimento dele, que nós estamos vendo atualmente. Se nós prestássemos atenção um pouco lá fora, o primeiro pavimento, os arcos acima das esquadrias, das portas, eles são semicirculares. E o segundo pavimento, os arcos acima das janelas das esquadrias, eles são em verga reta, já não são mais semicirculares. Isso é uma questão do sistema construtivo, da diferenciação do sistema construtivo. Como o mercado mais antigo, o primeiro pavimento, ele é basicamente uma construção em pedra, então os arcos acima da esquadria provavelmente também são em pedra, porque eles iam colocando a pedra um lado da outra e a tensão entre elas formava esses arcos. Já no segundo pavimento, a partir já da Belle Époque, como já há a importação de cimento, a substituição da argamassa de cal pela argamassa de cimento, e também a substituição das alvenarias em pedra, que são estruturais, por alvenaria de tijolos, que são mais de vedação e aguentam o mesmo peso e a mesma resistência. Então, o segundo pavimento, acima dos arcos das esquadrias, já são em verga reta. Isso daí ou pode ser madeira ou pode ser estrutura metálica. Em alguns casarões da cidade são estruturas metálicas, mas aqui eu creio que seja madeira. Se vocês observarem, no antigo primeiro mercado, o telhado ele era em beiral aparente. O que é o beiral aparente? É a cobertura, a telha indo até no limite da calçada, e a pluviosidade, a água jogando a água na calçada. Com a reforma do segundo pavimento, já durante a Belle Époque, se estabelece um plano de
diretrizes e norma construtiva para a cidade, através do Dr. Lemos, de embelezamento para esconder o telhado, porque isso era uma coisa meio feia, isso também era pouco salubre, a questão da água cair diretamente na calçada. Então eles estabelecem a questão das platibandas. Se vocês verem a última parte da alvenaria, lá em cima das esquadrias, aquilo se chama platibanda. E isso é muito presente nos casarões da cidade, não só aqui no mercado. Em alguns casarões da cidade, era muito comum, quanto mais fosse enfeitada essa platibanda, mais demonstrava o poder aquisitivo daquela população. Não só, em alguns casarões, a platibanda inclusive possui medalhões. E esses medalhões são exatamente o símbolo da família que morava naquele local. Você poderia saber quem era aquela família importante que morava ali. Não só a questão da platibanda. Voltando para algumas questões materiais, internamente, se vocês observarem, tem alguns azulejos. Azulejaria histórica ao longo de cada entrada, das 4 entradas principais. Isso daqui. O azulejo ele também é muito presente nas alvenarias históricas da cidade, em alguns casarões, inclusive em toda a fachada. Mas ele entra também no início do século como uma questão de higiene, especialmente nas cozinhas. Isso daqui, como era um mercado, comercialização de carne, desde a sua fundação até hoje em dia, como se encontra, então os azulejos também estão muito presentes. E qual a importância desse mercado para o patrimônio histórico da cidade? Alguns autores orientam que ele é uma das mais importantes obras de arquitetura eclética existente no Brasil, não só exatamente Belém no Brasil. Por que no Brasil como um todo? Primeiro pela questão material. O primeiro pavimento, argamassa de cal e pedra. O segundo pavimento, argamassa mais de cimento e alvenaria de tijolo. Em segundo lugar, principalmente por todos esses quiosques aqui que vocês estão vendo. Isso é um simbolismo muito representativo da arquitetura metálica, na inserção da arquitetura metálica no Brasil. A arquitetura metálica, ela entra em Belém principalmente através das obras de saneamento. Vocês podem observar como a questão da caixa d'água de São Brás, o antigo reservatório Paz de Carvalho, que já foi destruído. Isso aí é tudo arquitetura metálica. E também vai entrar aqui dentro do mercado, porque era uma questão mais higiênica e substituição aos talhos de madeira, que se decompõem com a pluviosidade grande que existe aqui. O ferro não. E esse mercado, ele recebe o nome de Mercado Municipal de Carne Francisco Bolonha. Francisco Bolonha, quem sabe quem foi Francisco Bolonha? Aí, levanta a mão. Algumas poucas pessoas. Francisco Bolonha foi um engenheiro do qual eu fiz minha dissertação. Ele é um engenheiro paraense e ele foi um dos engenheiros muitos importantes engenheiros que atuaram em Belém durante a Belle Époque, e ainda tem um simbolismo de algumas obras dele na cidade. O Palacete Bolonha, o Palacete Bibi Costa, esse mercado aqui. Ele recebe esse nome. Aí vocês podem se perguntar, então Francisco Bolonha reformou esse mercado, construiu esse mercado? Não, ele não construiu esse mercado. E o mercado já existia antes do Bolonha nascer. O que acontece que o Bolonha receber tal homenagem de ter esse nome no mercado? Ele foi o responsável, vamos assim dizer, pela introdução da arquitetura metálica na reforma do pátio central desse mercado. Porque quando o mercado foi inaugurado, em 1908, ele ainda foi inaugurado sem a reforma do pátio central. Ele foi inaugurado apenas com a construção do segundo pavimento. Ainda faltava a parte mais importante, que era justamente a parte da comercialização da carne in natura. Então, Francisco Bolonha já entrou nessa reforma, importando esses quiosques metálicos. Há de se ressaltar, porém, que quando se trata de arquitetura metálica, o engenheiro ele não é exatamente o construtor ou o executor dessa obra. Por exemplo, esses quiosques metálicos todinhos, eles foram comprados através de catálogos. Então, o construtor dessa obra sempre vai ser a siderúrgica. A siderúrgica original que construiu isso daqui e que exportou para Belém do Pará toda essa arquitetura para aqui ser montada. Então, o construtor original não é o engenheiro Bolonha, sim a siderúrgica que construiu isso aqui, que no caso foi se eu não me engano, foi uma francesa chamada Dondon-Sy. Eu acho que ainda existe o símbolo dela em algum lugar por aqui.
E em muitos casos, essas siderúrgicas, quando exportavam essa arquitetura metálica pré-moldada, só para montar no local onde iria se estabelecer, também mandavam seus próprios engenheiros para executar essa arquitetura metálica no local onde ela iria se estabelecer. Então, por isso, não exatamente o Francisco Bologna, ele é o construtor e o executor disso daqui, mas como ele tinha parceria com o Antônio Lemos e como ele talvez seja o responsável pela importação disso daqui, como ele instalou isso daqui, reformou internamente todo esse pátio e usufruía depois de taxas cobradas a cada um desses tascos, nós estamos vendo atualmente que já a presença desse vidro, a presença dessa refrigeração, isso daí já é uma coisa já a partir de 2010, quando esse mercado sofreu toda uma restauração, não é original do Bologna. Então o nome Bologna para esse mercado é em homenagem basicamente à reforma do pátio interno que ele instalou isso daqui.